FNC 2. Nela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. André Felipe. Deixa comigo, que agora é comigo. Ponto final aqui. 1 para Noruega, 4 para França. Gol agora do Desire Doué. Passeio da equipe treinada pelo Didier Deschamps, que não pôde estar porque perdeu a sua mãe. A gente deixa toda a nossa solidariedade, né? Mas é isso. Muito bem, meu querido Glaucio Fernandes. Aqui a seleção francesa fez o que dela se esperava. A França fez o que dela se esperava. No final do jogo ali o Doué fez o dele. Ele que do trio de ataque titular da França ainda não havia marcado. Marcou o primeiro agora. A França classifica com 9 pontos, num grupo que talvez fosse o grupo mais difícil, com o Senegal e com a Noruega. A gente sabe que a geração norueguesa é tida como uma das possíveis sensações dessa Copa do Mundo. Uma vitória tranquila, uma vitória assim, tranquila e digo até protocolar. A França produziu para mais, mas a Noruega também produziu para mais. Esse jogo poderia ter sido um 4-3, um 3-2, um 4-2. Teve um pênalti defendido pelo Manhã, depois teve uma boa oportunidade do Oscar Bob. Mas um bom jogo que a gente viu aqui, principalmente no primeiro tempo. Rafael Cabral, saída dos jogadores, seleção francesa saudando o seu torcedor, né? Exatamente, a festa do torcedor francês com essa goleada e também, né, a seleção norueguesa, apesar da goleada, tendo a sua classificação para a próxima fase que vai encarar contra a Costa do Marfim e principalmente também que uma campanha muito boa na seleção norueguesa, apesar dessa derrota, 2 vitórias e uma derrota na fase de grupos, depois de 28 anos voltando em uma Copa do Mundo, e aí tendo aí a classificação na segunda colocação e tendo também aí a seleção senegalesa ganhando contra o Iraque no outro jogo, meu caro André. Muito bem, 5-0, tá, para a seleção senegalesa frente ao Iraque. Teve muita dificuldade, né, durante o jogo. Depois da expulsão, o Iraque se defendeu um pouco melhor, mas fisicamente o Iraque foi perdendo intensidade durante o jogo. E aí o Sarr faz o segundo e daí para frente a porteira se abre, né? 3, 4, 5, Senegal construiu aí a sua vitória, que pode sim dar a vaga. Confesso para vocês que durante um tempo nesse mata, eu até esperava que 4 pontos teria a seleção com 4 fora. Que parece que não vai acontecer. Talvez uma ou outra com 3 vai passar, tá? Nesse momento, o Senegal é a quinta melhor terceira colocada de 8. E temos aí 3 grupos ainda, né? Me corrija se eu estiver errado, a serem fechados, né? É o grupo G, o grupo H... 5 grupos a serem fechados, né? Porque alguns melhores terceiros hoje em dia estariam aqui dentro da zona de classificação. Temos 5 grupos a serem fechados. 3 grupos podem ter melhores terceiros para Senegal se classificar. Se 3 tiverem melhores terceiros, Senegal avança. Se tiver mais de 3 melhores terceiros nesses 5 grupos a se fecharem, Senegal fica de fora. E aí já é matemático, a Escócia está fora do Mundial de Seleções da Copa do Mundo. Assim como aí, na verdade só a Escócia, porque Cabo Verde, Bélgica e República Democrática do Congo ainda jogam nessa última rodada. Hoje seriam melhores terceiras colocadas. Suécia é a primeira melhor hoje. O Equador e a Bósnia. Além do Paraguai, Senegal, Croácia, que ainda joga. Coreia do Sul, Argélia, que ainda joga. E a Escócia. Então, rebobinando inclusive, né? Como temos 2 grupos que ainda jogam, mas esses 2 estariam dentro hoje dessa zona aí de classificação, então teoricamente eles não atrapalham a vida da seleção senegalesa.
Desses 3 aqui, porque a Escócia não conta mais, que a Escócia já fez os 3 jogos. Desses 3 aqui, Senegal ficaria em sexto, em sétimo. Tá. Não pode passá-lo. Aí. É uma situação complicada, mas Senegal pode sim, com esse saldo tirado a negativo, o Senegal tem um saldo positivo de 2, avançar após o 5-0 frente ao Iraque. TRF, aqui a França passeou e Senegal fez o que dele se esperava e vai contar com a sorte para avançar, tudo bem? Se a Noruega resolver pôr um time reserva, é problema da Noruega, quis poupar e tal, tá tudo certo. Não foi de todo mal, é que a seleção francesa é muito bem entrosada. E a gente não pode tirar de contexto que o time não teve o seu comandante vários dias aí para preparação para esse jogo. Tudo bem que talvez o fato de estar classificado facilitou o trabalho, né? Mas é considerável. Você vê que o time está tão bem entrosado que a comissão técnica deu conta, mesmo o Deschamps não estando por ali. É lamentável o que aconteceu, né? A perda da mãe dele. Mas eu tenho dito isso antes da Copa. Para a França perder de alguém, primeiro ela tem que jogar mal. Não há seleção no mundo que tenha a capacidade técnica e como equipe coletiva que apresente o que a França tem apresentado. Se a França não jogar mal, olha, só se ela for incompetente, é o segundo passo, ela ser incompetente para guardar os gols. Não aconteceu isso hoje. Dembélé foi extremamente feliz, os gols foram muito semelhantes, né? Todos no canto direito do goleiro. Eu não vou nem falar que o goleiro falhou. Aquela bola que vai no limite. Ah, mas e se o goleiro fosse maior? Não sei. Se fosse um goleiro do tamanho do Dida, do tamanho do Donnarumma, do tamanho do Cássio, se pegassem. O fato é que o Dembélé apresentou muita qualidade nas finalizações. Então você não joga mal e não desperdiça as oportunidades que você cria, vai dar ruim para o adversário. E a França é franca favorita para fazer a terceira final de Copa e para mim a maior de todas as favoritas para ser campeã do mundo. Muito bem. Aí o TRF deixando seu pitaco também. Aqui Noruega 1, França 3. Rapidinho saindo desse jogo, Glaucio. Teoricamente, Senegal... França 4. Gol saiu agora. Desculpa, TLF. 4-1. Teoricamente, Senegal materializou um milagre, né, Glaucio? Acho que a gente pode falar isso. Com certeza. A gente falou que no pré-jogo que Senegal estava fora. Eu falei que podia arrumar as malas e voltar para Senegal. Os jogadores, caso quisessem continuar passando férias nos Estados Unidos, poderiam continuar, visão de. Mas, de fato... Oi. 2 zicadores hoje na transmissão. O Rafael, que zicou o pênalti, e o André Felipe, que falou que Iraque estava melhor com um homem a menos. Depois que ele falou isso, o Senegal encaçapou um monte. Você reparou, Glaucio? Eu reparei. Deu uma zicada. Às vezes deu uma zicada do pênalti do Bossante Larsen, que perdeu o pênalti aí. Deu uma zicada às vezes aí, mas... E os caras noruegueses aí vamos esculachar. Não tá secando ali. Mas deu uma zicada, meu amigo. Mas aí no jogo desse aí que a França deu uma... de uma certa maneira que a França tem uma equipe muito entrosada, né? Muito entrosada que tivemos aí. E tem tudo para ser a campeã mundial, né? Com esse ritmo que tem aí a França, meu caro André, isso garante aí que a França está tendo uma preparação muito importante e a gente até falamos aqui, o Rafa faria durante o Planeta da Bola, inclusive. Rafa, eu interrompi o Glaucio, ele ia falar de Senegal, desculpa te cortar, só pro Glaucio não perder o raciocínio.
Depois. Então De fala aí, fato- Klaus. De Fala aí. fato foi um milagre, né, Glaucio, o Senegal conseguir saldo. Foi um milagre se Senegal conseguir se recuperar tudo. Tá tudo bem, Rafael. E assim, agora espera o desenrolar dos outros grupos. E TLF, só para trazer informação certinho pro pessoal, o Congo tem um ponto só. Então mesmo que empate, ele não chegaria. Precisaria vencer para entrar entre os 8. E aí, assim, a gente pode ter uma Copa histórica do ponto de vista positivo. Até a gente falou aqui do ponto de vista que eu acho negativo, se a Bélgica a gente se classificar somente com empate, né? Mas a gente poderia ter Congo, República Democrática do Congo e Cabo Verde, duas seleções aí que muita gente colocou já como baba, assim como possíveis eliminadas de véspera, se classificando ao mata-mata, seria histórico. Eu confesso que fui reticente para fazer conta, porque vamos lembrar, o Uruguai tem 2 pontos hoje. Se o Uruguai empata com a Espanha, que não é nada normal, até porque a Espanha dificilmente vai ser tirada da primeira colocação, o Uruguai fica com 3 saldo de 0, né? Com esse passeio de Senegal, o Uruguai ficaria com uma chance muito pequena de avançar, né? Senegal, teoricamente, atrapalhou o Uruguai nesse caso, porque eu acho que Cabo Verde vai avançar em segundo, tá? Cabo Verde e Arábia Saudita. Mas, Porém, André, eu não duvido, rapidinho, TLF, só para não me perder o raciocínio. Eu não duvido de Cabo Verde e Arábia Saudita empatar e o Uruguai passar em segundo com 3 pontos e saldo de 0. Pode completar, TLF. Então, se for 0-0, igual você falou, que você tá fazendo a linha de corte em 3, né? Lembrando sempre pro ouvinte, nós estamos fazendo a linha de corte em 3, não é em 4, é em 3. Se o Uruguai empatar 0-0 e a Bélgica empatar 0-0, o Uruguai vai ficar na frente da Bélgica. Porque o Uruguai fez 3 gols, né? A Bélgica só fez 1. Tem esse detalhe também. Mas o Uruguai pode avançar como segundo se Cabo Verde e Arábia Saudita não tiver o vencedor, né? Sim, perfeito. É só nesse caso do Uruguai ficar em terceiro. Tá bem esquisito, né? Esse negócio da linha de corte em 3 tá bem esquisito. É muito difícil da gente fazer o corte. Por isso que eu fui tão conservador nessa tentativa de conta. É muito difícil a gente fazer esse corte. Agora, Glaucio, em algum momento dessa fase de grupos, eu fiquei com receio de falar que 4 pontos avançava, né? Agora, na terceira rodada, eu já digo que 4 pontos dificilmente não avança, né? Exatamente, assim, você tem Bélgica e Cabo Verde com 2 pontos. Tô olhando para baixo que eu tô olhando a tabela aqui, tá, pessoal? Só para não dizer que tô olhando a tabela aqui. Você tem Cabo Verde com 2 pontos, Bélgica com 2 pontos. Se eles vencerem, vão a 5, mas aí 5 pontos talvez coloquem eles como segundo do seu grupo, e aí o segundo viraria terceiro. Assim, tá muito difícil você prever qualquer coisa nessa Copa do Mundo, nesse Mundial de Seleções. Por exemplo, o Irã joga ainda, tem 2 pontos, mas é segundo do seu grupo, sabe? Então, assim, tá tudo muito complicado. Fato é que a gente só vai ter a definição, assim, acho que foi a primeira Copa que eu vejo isso, que você só vai ter a definição de fato quando acabar a rodada. Porque antes você já tinha mais ou menos um encaixe ali, primeiro e segundo, talvez brigando por saldo, alguém para ser primeiro, para fugir de um chaveamento mais difícil. Agora, com esse regulamento, com essa expansão do torneio, ficou praticamente impossível cravar quais serão os confrontos. E assim, pensando no merecimento, né? Eu não acho que a Bélgica tenha merecido até agora, com o futebol que praticou, uma vaga. Concordo muito. Assim, se for eliminada da Copa, só te interromper aí, Klaus, se a Bélgica sendo eliminada, assim, de forma merecida, por conta que não fez as boas partidas que teve aí nos dois primeiros jogos. E uma coisa que o Rudi Garcia está fazendo na equipe, de mexer na equipe, isso o mais detalhoso aí é o desempenho da equipe. Será que vai usar esse jogador, esse esquema tático? E a gente tem aí que o técnico espanhol está tendo dificuldades da equipe. E, inclusive, né, tem aí a Croácia pelo caminho também. Já está quase no fio da navalha, né? Se ter aí dos pontos que as equipes que vão jogar hoje tendo aí de vitória, aí a Croácia vai sobrar pelo meio do caminho também, ô Klaus. Desculpa aí, complete aí.
O Egito já passou. Já Perfeito, avança, né? perfeito, Telef, porque tem 4-2. No pior dos mundos, o Egito já avança mesmo com o melhor terceira. Deixa eu só ver se tem mais alguma. A Espanha também, no pior dos mundos, a Espanha também já avançou como melhor terceira colocada. Assim como, deixa eu só ver se tem mais alguma. Não tem não. Não tem não. Tem a Inglaterra. A Inglaterra, 4 e saldo 2. A Inglaterra também, no pior dos mundos, já avançou como terceira colocada. Desculpa, Glaucio. É bem por aí mesmo, assim. De certa forma, os grupos estão até equilibrados, nesse grupo R da Inglaterra. Inglaterra com 4 pontos, saldo 2. Gana, 4 pontos, saldo 1. Croácia, 3 pontos, aí saldo menos 1. Gana também, tá tudo muito... ô Glaucio? Gana também já passou? Gana com... Não, Gana não. Porque Gana tem com... 4 e 1, né? 4 e 1, 4 e 1. Gana Mas Gana é muito improvável que Gana... Mas é muito improvável que Gana... É Gana e Panamá? Só para confirmar, é Gana e Panamá? Não, é Gana e Croácia. É Gana e guerra Croácia? por vaga. É guerra por vaga. Teoricamente, desculpa, TLF, teoricamente, o jogo de compadre aqui pode salvar as duas, né? Sim. Porque a Croácia ficaria com menos 1 de saldo, né? Eu tenho minhas dúvidas agora, tá? Mas por causa da situação de Senegal... Só Gana não tomou gol na Copa ainda, não é? Só a seleção de Gana que não foi vazado? Ou tô falando bobagem? Isso, se eu não tiver enganado é isso aí mesmo. É que a gente tá olhando muito pra Inglaterra, né, Glaucio? A Inglaterra tá com saldo bom, mas Gana não toma gol, então eu acho, por analogia, se a Inglaterra vai, Gana também vai, né, Glaucio? Sim, por aí, é por aí. É por aí, a gente pode considerar a Gana já na segunda fase. Mas isso trouxe, só para concluir aqui, isso trouxe um elemento muito bom para essa terceira rodada. A gente via muitos jogos, como o André acabou de falar, jogos de compadre, ninguém se expondo, ninguém forçando nada. Para essa terceira rodada, esses grupos, principalmente esses grupos que vão jogar depois, assim, né, mais para o final da terceira rodada, são grupos que vão tendem a trazer bastante entretenimento, principalmente essas seleções que estão brigando por vaga. Só para completar aqui, André, que não só a seleção de Gana é menos vazada também na Copa do Mundo. Temos aí Espanha, Argentina e o México, que não tomaram gol ainda nessa Copa do Mundo. Muito bem. Debele tá falando, se a gente pudesse pro lugar, aí me ajuda aí, TLF. Que aí a gente pluga aqui. Eu consigo aqui, pode? Vamos lá então. Vamos ouvir Ousmane Dembélé, jogador da seleção francesa. Parece que foi o que foi comentado. Não, eu estou em campo como toda a equipe e, como eu falei, o mais importante é ficar concentrado e seguir. Olá, Andrés da Noruega. Você ficou surpreso que a Noruega teve tantas trocas na sua equipe, entrou com um time quase reserva? Não, a Noruega tem muita rotação mesmo com seus reservas. E, como eu falei, o mais importante é ficar concentrado e ganhar as partidas. Legal, ele falando, respondendo uma pergunta aí também de um jornalista norueguês. Deu para plugar aqui aí 2 perguntas respondidas aí pelo João Dembélé. Obrigado, TLF, pelo auxílio aí. E aí, Glaucio, já que a gente falou muito sobre essa seleção, deixa eu dar um gancho aqui, usar um gancho aqui para devolver a palavra ao Rafael, que a gente acabou cortando ele aqui, que falava da França, né, Rafael? Complete aí aquele teu comentário. Sim. Completando aqui a França, né, nesse caso, em que a França está bem preparada para ser campeã mundial, que é uma das favoritas, né, André? Certamente que tem uma equipe que tem recheado de jogadores, né, que inclusive do meio para frente, só tem, né, jogador aí que possa, que eu posso falar aqui, de ter coletivo, tendo a coletividade em campo. Tendo aí o Dembélé, o Doué, o Olise, o Mbappé, ainda também o Marco Thuram, que não entrou, também o Barcola, o Mateta, só estou falando de ataque, do meio para frente, né? O Tchouaméni, o Koné, também o Zaïre Emery, que não entrou também, que é um jogador polivalente, que pode fazer no meio de campo, lateral, enfim. Nessa conjuntura que a seleção francesa tem, comandada pelo Didier Deschamps, que não comandou hoje, né? Teve aí triste momento familiar, né? Por conta do funeral de sua mãe, que não esteve aí, novamente os nossos sentimentos a ele, mas aí
o importante, vimos aí a França que tem de mais preparação para ser campeão mundial. Isso mostra que tem essa maturidade. Também uma colocação coletiva, que sempre repito aqui, que a seleção francesa tem esse aspecto melhor e tendo o entrosamento dos seus jogadores, e mostra-se que tem de tudo para tentar conquistar mais o título mundial. E aí também, que nós acabamos de ver aí de outras seleções que também querem ser campeões, né? Que tendo aí de invictos, né, na competição, até também só não citamos a Alemanha, que seria invicta na competição, foi derrotada pelo Equador, do nível que nós acabamos de observar ontem, né? 2-1 de virada para o Equador. Então a França tendo aí esse resultado e principalmente sendo uma das favoritas para ser campeã mundial, André. Muito bem, eu tô segurando pra gente falar de confrontos, tá? Porque teoricamente, se não me falha a memória, a Euro é assim, né? Você tem os melhores terceiros e aí há uma conta sobre os melhores terceiros. A tabela dos melhores terceiros resolve os confrontos, né? O que não é a forma em que a FIFA colocou nessa Copa de 48 seleções, tá? Existe uma conta já especificada, não é pela tabela dos melhores terceiros, nesse caso, que se resolve o confronto. Vou dar um exemplo aqui só para vocês terem noção. A Alemanha, que já está classificada, foi a líder do grupo, tem o seu confronto já resolvido e decidido, que é na segunda às 5h30, encara ou o terceiro do A, ou do B, ou do C, ou do D, ou do F. E isso vai por eliminação, tá? Até se resolver também o confronto da França. Tá nessa mesma régua, só que a França tirou o A, obviamente, porque o A pode ser o confronto da Alemanha, e inclui o F, o G e o H. Então, por isso que eu não estou falando ainda para algumas seleções de confronto. O que não dá para falar com relação à Noruega, que já tem o seu confronto decidido, que é a segunda do grupo da Alemanha, é a Costa do Marfim. Falando na Noruega, que é difícil a gente falar hoje, Glaucio, porque uma seleção reserva hoje deu uma poupada, né? Noruega e Costa do Marfim. A Costa do Marfim que bateu a França em amistoso, né? Poucos lembram, né? É um confronto equilibradíssimo. Não sei que você vai ponderar aí, mas dá para a Noruega avançar para as oitavas de final, irmão? Olha, dá. Assim, a Noruega, com todo mundo em campo ali, tem um ataque muito poderoso. Jogadores que sabem fazer muito bem aquilo que seu treinador pede. Mas jogo de Copa, a gente já viu o favorito caindo cedo, a gente já viu zebras avançando. Marrocos era uma zebra danada, não foi uma zebra danada na última Copa. A última Copa chega agora um pouco mais de crédito, até também pelo ciclo que fez, finalista de Copa Africana de Nações. Mas a gente sempre espera uma partida minimamente empolgante no mata-mata, né? Agora, Noruega vai encontrar uma seleção de um nível alto. Não vai encontrar a baba, não, pelo caminho. Engana-se quem pensa que a seleção da Costa do Marfim é uma seleção tranquila, assim, uma molezinha, né? Mas tem chance de passar, sim, você considerando o ataque que possui a Noruega. Só para fechar o que eu estava citando, o Glaucio, o TLF e Rafael Cabral, o único confronto que dá para a gente cravar que é uma terceira classificada aqui, é o da Bósnia com os Estados Unidos, porque é o que eu falei. A primeira opção de grupo dos Estados Unidos era o grupo da Bósnia. Como matematicamente a Bósnia foi a primeira classificada como melhor terceira, esse confronto está resolvido. É Estados Unidos e Bósnia. Outros confrontos já estão resolvidos, a gente já sabe, né? África do Sul e Canadá, que será o primeiro confronto do mata-mata da Copa. Holanda e Marrocos, assim como Brasil e Japão, Costa do Marfim e Noruega, como eu citei. Vamos começar então a eleger melhores e piores. Pega a vinheta aí, TLF, para o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva.
Muito bem, como eu estava acompanhando Senegal e Iraque, eu vou dar o voto aqui desse jogo que aconteceu lá em Toronto. O Ismail Assar, para mim, é o melhor em campo desse confronto. E ele na seleção joga de centroavante, né? Ele é a ponta direita, né? Teoricamente. Meu querido Glaucio Fernandes, quem é o melhor em campo de Noruega 1, França 4? Não tem como fugir do óbvio, né? O Ousmane Dembélé deixa 3 gols em campo, uma partida assim exuberante, aquela partida que ele vai contar para os netos, né? Joguei uma Copa do Mundo, fiz 3 gols num jogo de Copa do Mundo, ajudei a minha seleção a se classificar, para mim melhor em campo, com justíssimos 3 gols, porque resolveu quando precisou. Algum dos outros 2 colaboradores da live não votam no Ousmane Dembélé? Eu ia votar. Silêncio responde. Eu ia votar no Larsen. Pode falar. Eu ia votar no Larsen, mas ele perdeu o pênalti. É o concurso Dembélé, né? Não tem jeito. Estão ganhando tempo. Dembélé eleito o melhor em campo. Vamos ao pior, TLF. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Vou deixar meu voto por fim aqui no Senegal e Iraque. E aí, Rafael Cabral, quem é o pior em campo de Noruega 1, França 4? Eu não falei do melhor em campo, né? Só esquecendo aqui. No caso da seleção francesa, o melhor em campo, né? Antes de falar aqui do pior em campo, o Dembélé, lógico, e com menção honrosa ao Mbappé com 2 assistências. E agora, o pior em campo, o meu voto é para o Carequinha, né? Camisa 4, né? Ostigado. Meu amigo, o que sofreu nesse jogo aí, camisa 4 do norueguês, hein? Meu amigo, não é fácil não. Camisa 4, Ostigado, número 4. E aí, Glaucio? Eu fico com o Larsen, camisa número 11. O centroavante, assim. Uma coisa é você ter a oportunidade de fazer o gol, bola rolando, e você perder. Ele fez uma bela jogada no primeiro tempo e não converteu. A outra é você bater um pênalti da maneira como ele bateu, meia altura, fraco, entre o meio e o lado esquerdo do goleiro. O Manhã, sem nenhuma dificuldade, espalmou. O Manhã conseguiu escolher a maneira como ele ia espalmar o pênalti. De tão mal batido que foi o pênalti do Larsen. Então, para mim, pior em campo o centroavante norueguês. Vai decidir, TLF? Vai ter um tríplice empate. Bjorkan não achou o Dembélé hora nenhuma, o lateral esquerdo da Noruega. Então, para mim, disparado pela incapacidade de minimamente marcar o Dembélé, diminui o espaço, cara. O Dembélé fez... Os Estados Unidos colocaram o Gustavo Gomes como se fosse um zagueiro da Várzea. Como se fosse um zagueiro da Várzea. E hoje, o Dembélé colocou Bjorkan como se ele fosse um nada. Um nada. Inacreditável. Por esta razão, eu vou no Bjorkan. Eu posso até desempatar porque eu fiquei em 2 telas, né? Eu acompanhei com vocês aqui Noruega e França, né? Então, tô contigo até, tá? E eu falava isso no intervalo. Pô, cara, é assim, você olhar os 3 gols, você que não viu ainda, dá um Google aí, vai no IT e acompanha. Os 3 gols são muito parecidos do Dembélé. Assim, jogadas em que eu não tô discutindo qualidade. Isso aqui é indiscutível, mas assim, posicionamento e marcação. Então, eu tô contigo, eu vou de Bjorkan, então, com o pior em campo. Aqui, em Senegal e Iraque, eu confesso que não vou dar o pior em campo para nenhum jogador do Iraque, porque a gente não espera do Iraque fazer diferente. Acho que ninguém esperava que o Iraque fizesse diferente nessa Copa do Mundo. Então, que fosse... Acho que a gente pode falar, né? Que o Iraque é a pior seleção da Copa. Com medo. Isso aí é medo. Falar que alguém do Iraque... Não, é medo. Não, é medo sim. Falar que alguém do Iraque foi mal é medo. Como que chama o rapaz que foi expulso? Esse é o pior em campo. Mesmo sem vê-lo, eu sei que ele é o pior em campo. Até o nome dele é uma desgraça de ruim. Como que chama aí, André? Esqueça a questão... É o Sulacá. Esqueça a questão geopolítica. Isso aqui é futebol, tá? Futebol. Ele troca o cartão pelo gol, Telé. Então, assim, desculpa. Eu, sinceramente, eu não consigo votar em ninguém do Iraque hoje, porque eu não esperava que o Iraque fizesse uma Copa diferente, tá? Então, assim, tudo que viesse do Iraque seria lucro, tá? Então, assim, o Iraque já se posicionou aí com a pior seleção da Copa. Vocês falaram da Bélgica, pra mim, nem a Bélgica caindo na fase de grupos, a Bélgica vai ser mais decepção pra mim que a Turquia.
Mas a gente pode entrar nessa discussão depois. Eu vou dar para o Nicolas Jackson, jogador do Bayern de Munique, o pior em campo em Senegal 5 e Iraque 0, que ele teve a oportunidade de capitalizar e com a situação bem tranquila, ele entra e não faz gol. Então, Nicolas Jackson, então, para mim, o pior em campo de Senegal e Iraque. Então, fim do grupo I, a França com 9 pontos, igual ao México, só as duas seleções 100% da Copa do Mundo. Segunda colocação para a Noruega, terceira para Senegal, esperando aí uma classificação que pode vir, materializou um milagre, mas aí só a gente vai ter que ver os outros grupos terminarem para saber se o Senegal avança e o Iraque termina a Copa com 0 pontos. TLF, um abraço, é sempre bom estar contigo e até a próxima. Foi um prazer inenarrável estar ao lado dos amigos. Amanhã não teremos Planeta Bola porque eu vou ter um compromisso profissional. Eu volto domingo no Planeta Bola, meio-dia, horário de Brasília, com todos os confrontos definidos. Hoje nós chegamos à conclusão até o momento, tá? Até o momento dos confrontos, só teríamos uma zebra até o momento. Se a França for eliminado por enquanto pela Suécia. Os outros confrontos, apesar de ter favoritos, a gente entende que são equilibrados. Se o adversário passar e o não favorito, a gente vai sempre apontar, não, mas esse time tem esse predicado, tem aquilo outro. Isso é interessante. Eu acho que dependendo de quem a Espanha pegue, também a Espanha vai ser apontada como uma favoritaça a passar. Aliás, muita gente está aguardando ver Espanha e França, porque é um enfrentamento de ideias semelhantes, né? A Espanha levou a melhor, inclusive, no último confronto, 5-4 pela Nations. Eliminou a França na Eurocopa, enfim. Copa do Mundo vai pegar daqui para frente, não que não tenha pego ainda. Mas a tendência é que a gente tenha jogos do nível e a gente espera deste França e Noruega. Acho que é o primeiro ou segundo jogo que faço com o Glaucio. Foi um enorme prazer, sabe muito de bola, né? Rafael, o Boca Maldita, vai ser apelidado de Zé do Cavaco das reportagens depois dessa, de hoje. Que ele falou que o Noruega ia empatar. Deu pênalti e nem entrou, velho. Essa bola, verdade, olha. verdade. O Zé do Cavaco, vai jogar na sua cara isso o resto da vida, você pode ter certeza. Um abraço, amigos, valeu. Glaucio, tamo junto, meu irmão. É bom trabalhar contigo e até a próxima. Uma boa noite, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui hoje. Um prazer inenarrável, uso as palavras do TLF, estar com vocês hoje. Primeiro jogo meu com o André, o primeiro jogo meu com o Rafael, um prazer conhecê-los, ótimos profissionais. TLF já tinha feito o jogo com ele. Fui muito bem recebido por todo mundo aqui na equipe até agora. Eu queria só fazer uma pergunta antes de eu me despedir. Meu querido André, o jogo hoje foi no Gillette Stadium, estádio do meu New England Patriots, clube do qual estou aqui com a camisa, por uma coincidência. Foi coincidência, fui trabalhar assim hoje de manhã. Eu queria saber o porquê que te incomodou tanto o jogo sem Foxborough, cara. Você falou esse menino, hein? Como é que é? Repete essa frase. Fui trabalhar por coincidência. Coincidência, juro que foi coincidência. Mas é falso juro demais. Que foi coincidência, juro que foi coincidência. Pode perguntar. Eu queria saber por quê, para qual time você torce na NFL, que você ficou tão incomodado em saber que o jogo foi no estádio do maior campeão da NFL. Não é pela NFL. Não é pela NFL. Entendeu? Eu acho que eu já te expliquei o porquê talvez é um território inimigo, né? Deve ser. É por outro esporte americano, que não é só americano, e porque, teoricamente, essas duas cidades têm a maior rivalidade esportiva dos Estados Unidos. Celtics e Lakers. Eu sou um Laker fanático. Então, Celtics, time de Boston pra mim é um território inimigo. É uma brincadeira, tá, Glaucio? Mas não, tá tudo bem, tá tudo bem. Só pra você saber, eu sou torcedor do New York Jets, tá? Eu vou ver um título no MetLife Stadium que eu nunca vi, nem eu, nem o Taylor, que é torcedor do Giants, brincadeiras à parte. No MetLife o Taylor não viu não, mas já viu o título. Então é isso, gente, um abraço pra todo mundo, muito obrigado pela parceria de hoje e espero encontrá-los numa próxima jornada. Tamo junto, Glaucio. Um abraço aos torcedores do New England Patriots. É uma torcida gigantesca no Brasil, inclusive, né? Rafael Cabral, um forte abraço pra ti e até a próxima. Valeu, André, até a próxima. E também ao Glaucio Fernandes, que é a primeira vez que a gente faz nas transmissões. Também o Thiago Lopes Faria. Vou ter que aguentar a situação de Noruega.
Meu amigo, esse jogo contra a Costa numa vem na cidade. Já tem que segurar as pontas, porque não vai ser fácil não, meu amigo. É fogo, meu amigo. Mas é assim, meus amigos. É ao vivo, é uma coisa saudável. E tá com vocês aqui. É sempre um jogo de decisão. E também, é claro, com os nossos parceiros do Futebol da Canela e também da Sintonia Esportiva. E também de todos que estão retransmitindo aí na nossa transmissão, as jornadas esportivas na Copa do Mundo, com grandes emoções, também surpresas que virão por aí. Então, o mata-mata tá vindo, quem perder está fora da Copa, tudo pode acontecer. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Muito bem, para essas duas seleções agora a Copa é outra, né? Vem o mata-mata. Então, obrigado a todos que estiveram com a gente. Se não me falha a memória, aqui na Sintonia eu volto na segunda-feira com a Alemanha e um do seu possível adversário. Amanhã tem vôlei, eu vou estar na técnica de Brasil e Eslovênia. No mais, um abraço, até a próxima, aqui na Dobradinha Campeã. FNC 2